Olá, professora Fernanda. Bem, hoje a gente vai começar com conteúdo novo, tá? Os ensaios não destrutivos. Então, a gente vai começar, né, com partículas magnéticas. Tá? A gente vai ver introdução inicial, um pouquinho, né, só um resumo assim de eletromagnetismo, mais ou menos como é que funciona, tá? Para depois a gente ver como que isso é aplicado na máquina, tá? Nos equipamentos que fazem ensaio de partícula magnética. Bem, então, né, como a gente já viu na revisão, esse ensaio que ele é utilizado, tá, para encontrar descontinuidades superficiais e subsuperficiais, tá? Só que aqui só funciona em materiais ferromagnéticos, tá? A gente vai ver depois por quê. Então, ele não é aplicado em qualquer material. Posso usar esse ensaio em peças acabadas e semi-acabadas, tá? E entre as etapas de fabricação. Tá? Então, eu consigo fazer o controle final do meu produto, mas eu também consigo fazer o controle dos processos, né? Identificando se eu estou tendo algum defeito entre esses processos ou não. E aí eu posso gerar, né, uma melhoria do processo, né? Posso fazer o controle do processo em si. Bem, então o que é a ideia? A ideia é submeter a peça, ou parte dela, dependendo do tamanho, a um campo magnético. Né? Então, eu vou induzir um campo nessa peça. Tá? Então, na onde estiver magnetizado, tá? Essas descontinuidades, se existirem, tá? Elas vão causar um campo de fuga, que a gente chama, tá? Que eu vou explicar também o que é. E esse campo de fuga que vai me ajudar a detectar essas descontinuidades. Aí o que a gente faz? Né? Apliquei esse campo em cima da peça. Tá? Aí eu vou jogar, né, partículas ferromagnéticas, é um pó ferromagnético, na superfície dessa peça que está, né, com o campo aplicado. Tá? E o que vai acontecer? Como as descontinuidades se comportam como um campo de fuga do fluxo magnético, as partículas vão se aglomerar ali em cima. Tá? E aí, então, eu vou conseguir fazer a visualização dessas descontinuidades. Tá? Porque vai ficar concentrado tudo onde tem. Então, se tiver trincas ou coisas assim, o pó ferromagnético vai ficar concentrado ali em cima. Então, fica bem visível na onde eu tenho descontinuidade. Então, quais são as vantagens desse tipo de ensaio? Tá? Então, como a gente já falou, ele é capaz de detectar defeitos, né, ou descontinuidades na superfície e logo abaixo, na subsuperficial. Tá? Então, ele já é um pouquinho mais sensível, vamos dizer assim, do que o líquido penetrante, por exemplo. Tá? O líquido penetrante, a descontinuidade tem que estar aberta na superfície para ele conseguir detectar. Aqui a partícula magnética não. Tá? Ele não tem que estar aberto para a superfície. Tá? Mas tem que estar próximo, né? Porque ele não consegue varrer o volume da peça. Tá? Vocês vão ver depois em um vídeo que a realização desse ensaio é simples, tá? E rápido, você consegue visualizar o resultado na hora, tá? Mas lembra que apesar de simples, o técnico tem que ter um curso específico, ele sempre tem que ter a qualificação nesse tipo de ensaio, tá? Não pode, né, simplesmente ter uma noção de como funciona e poder fazer inspeção, tá? Tem que ter o curso. Preparar a peça também é simples, tá? É parecido com o líquido penetrante, tá? Eu não posso estar com a superfície suja, porque aí as partículas ferromagnéticas não vão conseguir se deslocar na superfície, né? Para se concentrar onde tem descontinuidade. Não pode ter umidade, tá? A peça não pode estar úmida. Não posso ter uma rugosidade, né? Um acabamento muito grosseiro na superfície, senão, de novo, as partículas... aliás, até o contrário, elas vão acabar ficando concentradas nos poros, nessa porosidade toda, e eu não vou conseguir identificar nada, tá? Então, a superfície tem que estar preparada nesse sentido, limpa, livre de contaminantes, livre de umidade, tá? E um bom acabamento superficial, tá? Não pode ser muito grosseiro, porque aí eu vou conseguir fazer ensaio e visualizar os resultados, tá? O tamanho e a forma da peça não tem nenhuma influência no ensaio, tá? Posso fazer em qualquer tamanho de peça, tá? Desde pequenininha até peças grandes. Posso fazer inspeção, como a gente vai ver alguns exemplos, de cuidando de solda de dutos, tá? Em loco. Então, o tamanho
né, que não tem influência. Porém, tá, é um ensaio bem restrito, tá? A aplicação é muito restrita, porque como o princípio físico dele, né, campo magnético, é o eletromagnetismo, o meu material ele tem que ser capaz de induzir, né, de ser induzido um campo magnético. Tá? Ele tem que ser capaz de se comportar como se fosse um ímã. Se ele não tiver essa propriedade, esse ensaio não vai funcionar. Então, se eu tentar fazer um ensaio numa peça de plástico, por exemplo, não vou conseguir ver nada. Tá? Por quê? Porque ela não é magnetizada. Então, eu não vou ter linhas de fluxo formadas ali, eu não vou ter esse comportamento de descontinuidades como campos de fuga, então eu não vou conseguir fazer ensaio. Então, ele é bem restrito quanto ao material da peça. Tá? Então, em geral, ali são, né, materiais que dá para fazer ensaio. São aços carbônicos estruturais, baixa média liga, ferros fundidos, tá? E ligas à base de cobalto. Então, são materiais que têm uma boa, que a gente vai ver depois, né, que é uma boa permeabilidade magnética. Tá? A forma, tá, e a orientação, como a gente vai ver mais para frente, das descontinuidades influenciam também no resultado do ensaio. Tá? Então, dependendo da direção que ela está com relação ao campo que eu estou aplicando, tá, eu posso conseguir ou não visualizar essa descontinuidade. Né? E aí, o que acontece? Eu vou ter que fazer mais de uma vez esse ensaio na peça, mudando a posição do equipamento, como a gente vai ver mais para frente. Tá? Porque aí eu consigo pegar, varrer, vamos dizer assim, as possíveis descontinuidades em todas as direções. Tá? Outra desvantagem é que às vezes eu preciso fazer a desmagnetização da minha peça, tá? Porque o material ele tem que ser fácil de eu induzir o campo, mas boa parte deles acaba retendo um pouco desse campo, tá? Dependendo de onde essa peça for montada, isso pode ser um problema. Né? Se for montada, por exemplo, próximo de instrumentos de medição, né, digitais, vai ter interferência, tá, na medição. Então, eu tenho que desmagnetizar, eu tenho que zerar essa intensidade de campo magnético na minha peça. Tá? Bem, e para induzir o campo, como a gente também vai ver, geralmente a gente precisa de correntes elétricas mais elevadas. Tá? E se eu não tomar cuidado, eu posso aquecer a superfície da peça onde estou aplicando o campo e às vezes queimar, gerar um defeito na superfície. E aí isso é um problema. Lembra que esses ensaios aqui são não destrutivos, eu não posso causar nenhum defeito na minha peça. Tá? Então, isso daí também é outra coisa que tem que tomar cuidado, é outra desvantagem desse ensaio. Bem, então, como eu já falei, o princípio físico, né, que ele utiliza aqui é o magnetismo, tá? É o eletromagnetismo. Então, ele vai se valer dessas propriedades do comportamento desse fenômeno físico para poder fazer a avaliação, né, fazer a inspeção de peças. Bem, então, né, a gente já sabe que, né, todo mundo já conhece o ímã, né, então sabe que toda vez que eu tiver um material que é ferro magnético, ele vai ser atraído por esse ímã, tá? Então, o magnetismo ele é esse fenômeno de atração e repulsão entre esses materiais, tá? Que são ferromagnéticos, né, materiais que conseguem reter um campo magnético, tá? E a gente tem dois tipos de ímãs, tá? A gente tem os chamados ímãs naturais, né, que são chamados de pedra-ímãs, tá? Eles já têm esse campo magnético retido naturalmente, e tem os artificiais, tá? Que são feitos a partir de aços com propriedades magnéticas específicas para esse fim. Né? Então, aí é a gente que magnetiza esse material, tá? Ou que a gente fala que deixa esse material imantado, tá? Por meio de passagem de corrente elétrica, tá? De indução. No nosso caso aqui do ensaio, né, a gente trabalha como se fosse com esses ímãs artificiais. A gente vai ver que usando uma corrente elétrica a gente consegue criar um campo magnético, né? Semelhante com o que seria o natural, só que aí aqui a gente tem controle da intensidade. E a gente consegue usar isso para fazer ensaio. A gente desenvolve equipamentos, foram desenvolvidos equipamentos, né, que conseguem induzir esse campo por meio de corrente elétrica e a gente usa para fazer a inspeção. Bem, então se a gente for observar como é que é o comportamento do campo magnético, tá? Isso aí acho que todo mundo já fez alguma vez na vida, né? Pegou dois ímãs, né? Ou aqui nesse exemplo está falando de duas barras imantadas, né? E pôs uma próxima da outra. Tá? Dependendo do lado que a gente coloca, né? A gente percebe que uma atrai a outra,
tá? A gente tem esse campo, essa força de atração. Porém, se eu manter uma fixa e pegar a outra e girar em 180 graus, aí a gente percebe que ao invés de atrair, ela vai repelir, né? Eu vou ter uma força de repulsão, tá? Então, o que a gente observa, o que a gente conclui disso? Tá? Que a gente tem polos magnéticos diferentes, tá? Nos ímãs. Vão ter polos que se atraem, polos que se repelem, tá? E aí a gente já sabe que polos opostos, polos diferentes, eles vão se atrair. Polos iguais vão se repelir. Isso aí é devido à direção do fluxo do campo magnético. Então, se a gente pegar nessa figura esquemática, né, se a gente imaginar um ímã dessa forma, né? Então, um lado a gente chama de polo norte, outro do polo sul, tá? O fluxo geralmente ele ocorre daqui para cá, do norte para o sul. Então, se eu colocar um outro ímã, tá, com o polo oposto de frente para esse daqui, eles vão se atrair. Agora, se eu pegar esse ímã, por exemplo, e inverter, deixar aqui polo sul, polo norte com polo norte, eles vão se repelir. Tá? Eu vou ter uma força de repulsão aqui, tá? Porque são polos iguais. Baseado nisso daqui também, tá? Aproveitando esse fenômeno, tá? Que a gente faz o equipamento, que o equipamento foi construído, tá? E aí, então, você vai trabalhar com polos opostos aqui, tá? E aí eu vou ter um fluxo magnético que vai de um polo até o outro, tá? Isso daí que vai ajudar a gente a fazer um ensaio. Bem, então a gente vai observar, tá, que quando eu tenho um ímã numa região do espaço, ele modifica esse espaço próximo dele, tá? E aí a gente diz que esse espaço está sob a ação de um campo magnético. Fica mais fácil da gente visualizar isso daí quando a gente pega um ímã, coloca uma folha de papel, né, uma folha de sulfite em cima desse ímã e joga a limalha de ferro ali nesse papel, tá? Porque essa limalha ela vai se alinhar, né, as partículas elas vão se alinhar de acordo com as linhas de fluxo do campo magnético. E aí a gente consegue visualizar como que o espaço fica modificado próximo, né, desse ímã. Então, se a gente vê aqui ó, na figura, né, a gente tem um ímã embaixo da folha, aí foi colocado, né, jogado aqui, pulverizado, a limalha de ferro em cima. Então, vocês observem ó, que a gente tem linhas formadas aqui, ó, né, com essas direções. Isso aqui são os fluxos magnéticos, né, as linhas de campo aqui. Tá? O que acontece? Tá? Quando a gente coloca a limalha de ferro aqui, né, nessa região que está sob a influência do campo magnético, tá? Cada partícula ela vai se comportar como se fosse um pequeno ímã. Tá? Então, ela vai ter, né, nas suas extremidades polos magnéticos. Né? E aí ela vai se alinhar de acordo com a direção do campo, né, da linha de fluxo do campo magnético. Tá? Então, ela se alinha nessa direção que o fluxo está acontecendo, que é o que a gente vê aqui, ó. Tá? Por isso que ela se desloca e muda a orientação para ficar de acordo com o fluxo. Tá? Aqui a gente também observa outra coisa, tá? A gente tem, o fluxo ele não é uniforme a intensidade do campo magnético ao longo, né, de todo o comprimento aqui do ímã, em toda a região. Tá? A gente pode ver, ó, que nos polos a gente tem uma aglomeração bem maior de partículas do que mais afastado aqui, ou mais na região central. Porque o campo ele é mais intenso nos polos, e depois conforme eu me afasto, né, ele vai ficando, né, perdendo essa intensidade. Então, como eu já comentei na figura, expliquei, né, essas partículas vão se comportar como pequenos ímãs, tá? Então, é como se eles tivessem dois polos magnéticos e eles vão, então, se alinhar com a direção do fluxo magnético, né, das linhas de campo. Tá? Outra coisa importante aqui, tá? A linha de indução, nessas linhas de fluxo, elas são contínuas, tá? Elas não têm interrupção, como a gente pode ver aqui na figura, tá? São linhas contínuas. É importante porque para a gente detectar descontinuidade, que ela vai modificar isso daqui um pouquinho. Bem, como a gente mede a intensidade? Tá? Como que funciona isso? Lembra que eu falei que a gente tem dois tipos de ímãs, né? O natural, que já é naturalmente
imantado, né, já tem esse campo magnético retido. E tem os artificiais, que é a gente que induz um campo no material, né, e aí ele retém esse campo. Tá? Então foi esse físico, né, Ørsted, que descobriu que se eu usar uma corrente elétrica, né, passar uma corrente elétrica por um fio condutor, eu também consigo produzir um campo magnético. Tá? No caso do fio, né, que eu estou passando no fio aqui com uma linha reta, eu vou ter um campo circular em volta do fio. Tá? E além disso, ele observou que a intensidade desse campo gerado pela passagem de corrente elétrica é diretamente proporcional à intensidade da corrente elétrica. Tá? Então, quanto mais intensa a corrente, mais intenso é o campo gerado. Tá? Quanto menos intensa a corrente, mais fraco é o campo induzido, tá? O campo gerado na passagem de corrente elétrica. Tá? Então, essa descoberta aqui é muito importante, porque é assim que a gente, né, consegue imantar os materiais, tá? Fazer o chamado eletroímã, né? Que aí é o campo induzido por passagem de corrente elétrica, e é nesse princípio que é baseado os os equipamentos, tá? Que fazem, né, o ensaio de partículas magnéticas. Bem, como que a gente mede essa intensidade do campo magnético? Tá? Bem, a gente sabe também, ó, tá, vai ter diferença da intensidade entre o campo que eu estou gerando, tá, com o que vai ser induzido na superfície da peça. Tá? O que ela vai conseguir, vamos dizer que, entre aspas, absorver. Tá? O campo que é induzido na peça, no material, né, a gente chama aqui pela letra B. Tá? E a força magnetizante, né, o campo que a gente está gerando ali próximo da peça, tá? A gente simboliza pela letra H. E a gente mede essa intensidade por amperes por metro no sistema internacional. Tá? E aí, tá, essa relação aqui, a divisão entre a intensidade do campo induzido e a intensidade da força magnetizante é que vai definir uma característica muito importante aqui dos materiais e é o que determina a possibilidade de se aplicar esse ensaio ou não, tá? Que é a chamada permeabilidade magnética do meio, ou seja, é a facilidade com que eu tenho de induzir o campo magnético naquele material. Tá? Aqui tá só, né, novamente o que eu já tinha explicado, então a permeabilidade ela, né, de material ela é essa relação entre o campo induzido, né, a intensidade do campo induzido nesse material e a força magnetizante que vem de meio externo. Tá? Então, quanto maior essa relação, maior esse número, mais permeável é o material, mais facilmente eu consigo induzir o campo nesse material. Quanto menor esse valor da relação, quer dizer que é mais difícil de eu induzir o campo nessa peça. Eu vou precisar de uma força magnetizante maior para induzir uma determinada intensidade de campo magnético na peça para eu conseguir fazer o ensaio. Tá? Então, isso daí, como eu já comentei, que determina ali os materiais que são mais adequados para fazer esse tipo de ensaio. Tá? Que lembra que eu não posso ir aumentando a intensidade da corrente elétrica, o quanto eu quero, porque dependendo do equipamento, eu posso queimar a superfície da minha peça. Tá? E aí, isso é um defeito e eu não quero. Bem, outra coisa importante aqui, tá? É que a permeabilidade magnética, ela não é constante, tá? Ao longo de todo o material. E ela vai depender dessa força externa de magnetização, como a gente já viu, tá? Ela depende da intensidade dessa força magnetizante. Bem, então dependendo aqui, né, da permeabilidade do material, a facilidade com que eu consigo induzir o campo do material, a gente tem 3 tipos diferentes, tá? A gente tem os chamados materiais ferromagnéticos, tá? Eles têm alta permeabilidade magnética. Então, né, aqui é o ferro, o níquel, o cobalto e suas linhas. Depois a gente tem os chamados paramagnéticos, tá? Que aqui eu já tenho uma certa dificuldade para conseguir induzir o campo no material, tá? Então já é mais complicado aqui de eu trabalhar, tá? Comparando com os ferromagnéticos. Então aqui a gente está, né, entra aqui o cromo, ácidos inoxidáveis, austeníticos, alumínio, magnésio, entre outros. Tá? Já são materiais mais difíceis de eu induzir o campo. E depois a gente tem os chamados diamagnéticos, tá? Que são os materiais aqui que eu preciso de uma força magnetizante muito grande para conseguir induzir
alguma intensidade de campo magnético. Então, são materiais que não são adequados para trabalhar com esse tipo de ensaio, tá? Porque é muito difícil de eu conseguir induzir o campo. Então, aqui entra cobre, chumbo, prata, ouro, água, mercúrio, entre outros. Tá? Então, são materiais que não são adequados para fazer ensaio de partícula magnética. Então, se a gente fosse pensar de maneira simples, né? Imagina que eu tenho um ímã aqui, tá? Então, se eu pegar um material que é ferro magnético, ele vai ser facilmente atraído pelo ímã, tá? Porque é fácil de induzir esse campo nesse material. Se eu pegar um material paramagnético, tá? Ele ainda é atraído, tá? Mas com uma intensidade muito menor do que o ferro magnético. E aí, por último, a gente tem o diamagnético. Tá? Os diamagnéticos eu não consigo induzir o campo, é dificílimo, então eles não são atraídos pelo ímã. Tá? Então, são materiais que não dá para fazer ensaio por partícula magnética. Paramagnético também não é muito adequado, porque ó, ele é atraído, mas com uma força menor. Então, para melhorar isso aqui, eu teria que aumentar bastante a intensidade da corrente elétrica. Tá? Então, o ideal desse ensaio é para materiais ferromagnéticos. Aqui interessante nesse gráfico para comparar, tá? A intensidade da força magnetizante com a intensidade do campo induzido no material. Tá? Então, a gente tem aqui diferentes materiais para fazer essa comparação. Para ver, né, que tem material que é muito mais fácil e material que é muito mais difícil de induzir esse campo. Então, se a gente pegar, por exemplo, aqui, ó, essa intensidade, tá, de 5.000 amperes por metro da força magnetizante. Se eu olhar aqui o aço, ó, tá, ó, olha o valor aqui de B da intensidade aqui do campo induzido. Tá? Tá bem maior que os outros, porque esse é um material ferromagnético, então eu consigo induzir de maneira bem mais fácil. Se a gente já pegar um aço ferramenta, ó, o campo induzido já é menos intenso. Se a gente pegar um níquel puro, olha, é muito menor o valor se comparado com o aço. Tá? Então, dependendo do material, é essa facilidade que eu tenho ou não de induzir o campo. Bem, além de classificar, tá, os materiais ali em ferromagnéticos, paramagnéticos ou diamagnéticos, a gente tem outras propriedades também com relação, né, ao campo magnético. Tá? Então, a gente tem a primeira propriedade, que é a mais importante aqui, que é para avaliar, para realizar esse ensaio, que é a permeabilidade. Tá? Então, é daqui que vem essa classificação de ferromagnético, diamagnético ou paramagnético. Tá? Então, é a facilidade com que eu consigo induzir um campo na superfície da peça, né? Eu vou estabelecer um fluxo magnético nesse material. Outra propriedade que os materiais têm é a relutância, tá? Então, é a resistência de estabelecer um fluxo magnético, tá? Na superfície do material. E a gente tem a retentividade, que é outra coisa importante aqui para observar, tá? Retentividade quer dizer que é a capacidade do material de reter esse campo magnético, né, numa intensidade maior ou menor. Então, quando ele tem alta retentividade, quer dizer que depois que eu retiro a força magnetizante, eu fico com esse fluxo induzido retido ali numa intensidade alta. Quando eu tenho baixa retentividade, quer dizer que eu fico ainda com esse fluxo, com esse campo induzido, ainda retido, mas com uma intensidade bem menor do que quando eu estava aplicando a força magnetizante. Isso aqui é importante, porque como a gente já falou aqui no comecinho, dependendo de onde essa peça vai ser montada depois, tá? Eu não posso ter campo magnético retido no material, né? E aí eu vou precisar desmagnetizar. Então, se ela tiver alta retentividade, né, isso aqui pode ser um problema para mim, tá? Porque pode me dar mais trabalho, dependendo da peça, para eu retirar esse campo residual. Bem, né, então, como que vai acontecer aqui o ensaio? Tá? O que é esse campo de fuga, como a gente comentou lá no começo, e o que isso vai influenciar para mim nessas linhas de fluxo do campo magnético? Tá? Lembra que eu falei que as linhas de fluxo elas são contínuas, né? Elas não têm interrupção ou desvio. Tá? Só que quando eu tiver alguma alteração aqui, tá, da homogeneidade do material, qualquer, ela vai alterar o comportamento da linha de fluxo. Tá? Ela vai desviar onde eu tenho essa heterogeneidade do material. Tá?
Então, elas se dispersam. Então, esse fenômeno a gente chama de campo de fuga, que é como se elas estivessem ali, né, desviando, fugindo daquela heterogeneidade. Tá? Então, elas se dispersam. Mas também o que vai acontecer? Quando eu tenho um campo de fuga formado, ele vai se comportar, tá? Como se fosse um pequeno ímã, um polo, tá? Na verdade, ele se comporta como se fosse um polo magnético. E aí que tá, né, o segredo aqui do ensaio de partículas magnéticas. Tá? Isso aqui vai atrair as partículas magnéticas nessa região aqui, né, onde eu tenho o campo de fuga. Bem, então quando a gente está fazendo um ensaio, tá? A gente trabalha com esse pó ferromagnético, tá? Que ele é de partículas finas, não é grosseiro, porque ela tem que ser bem fina para deslocar na superfície do material com facilidade, tá? Para ela ficar concentrada na onde eu tiver os campos de fuga, tá? Então, toda vez que eu tiver um campo de fuga no meu material, as partículas vão ficar concentradas ali, tá? Por quê? Eu formo um dipolo magnético, né? Eu tenho ali como se fosse um pequeno ímã mesmo, vai ter polo sul, polo norte ali, formado em cima desse campo de fuga, nessa região, tá? Então, isso vai atrair a partícula para, né, para aquela superfície, tá? E aí vai ficar bem fácil de visualizar, tá? Fica bem destacado. Então, a gente pode dizer que, de certa forma, que né, o ensaio de partícula magnética é como se fosse um detector de campos de fuga, porque na onde tiver, a partícula ferromagnética vai ficar aglutinada ali. E aí, o que acontece, né? Uma das coisas que causa essa heterogeneidade no material são as descontinuidades, tá? Trinca, folha e etc. Tá? E aí isso vai se comportar como campo de fuga, né? E aí as partículas ferromagnéticas, quando eu estou induzindo o campo, vão se aglutinar ali. E é assim que a gente consegue detectar os defeitos, né, ou descontinuidades aqui nesse ensaio, tá? Deixa eu ver, acho que eu já comentei aqui. Bem, isso daqui também é importante salientar. Também no começo eu falei que dependendo da direção da descontinuidade, eu vou conseguir detectar ou não, porque isso tem influência, tá? Dela se comportar como campo de fuga ou não. Ela vai se comportar como campo de fuga com maior intensidade quando ela estiver perpendicular à direção da linha de fluxo do campo magnético. Então, ela tem que estar a 90 graus das linhas de fluxo. Se ela estiver alinhada, tá? Ela não vai interromper, vamos dizer, essa homogeneidade do material, não vou ter campo de fuga. E aí eu não vou conseguir detectar essa descontinuidade. Tá? Então, o que eu faço? Porque dependendo do material, o que eu estou, né, a superfície que eu estou fazendo no ensaio, eu não sei, eu não tenho ideia prévia da direção da descontinuidade. Então, eu vou ter que fazer ensaio várias vezes mudando o equipamento de posição. Tá? Porque aí eu mudo a direção das linhas de fluxo e aí sim, se tiver alguma descontinuidade perpendicular, eu vou conseguir detectar. Tá? Então, a direção aqui é importante. Bem, aqui como eu já comentei, né, só tenho campo de fuga quando eu tenho essa diferença da homogeneidade, da continuidade aqui, das propriedades magnéticas do material. Tá? Então, como eu já falei naquela figura, né, falei adiantado, o pessoal já teve aula comigo, está acostumado com isso. Né? Então, as descontinuidades, elas causam essa quebra da continuidade, tá, da característica magnética. Então, elas vão se comportar como campo de fuga. E aí eu vou ter a aglomeração das partículas magnéticas ali em cima e eu vou conseguir identificar na onde eu tenho descontinuidade, tá? Bem, aí outra coisa interessante aqui nesse ensaio, tá? É que eu não tenho um tamanho mínimo de descontinuidade para que eu tenha a formação de um campo de fuga e as partículas magnéticas se concentrem ali, tá? Então esse ensaio acaba sendo mais eficiente, mais sensível do que outros ensaios superficiais, tá? Como o líquido penetrante, por exemplo, que além dele ter um tamanho mínimo, lembra que a gente viu que é de 1 milésimo de milímetro, tá? Ele tem que estar aberto para a superfície, porque senão não tem jeito do líquido penetrar dentro da descontinuidade, tá? E aqui não, ele além de não precisar estar aberto para a superfície, a qualquer tamanho, ele vai se comportar como um campo de fuga, vai atrair as partículas ferromagnéticas ali, tá? Mas lembra que isso só acontece para materiais ferromagnéticos,
porque a aplicação desse ensaio é somente materiais ferromagnéticos, tá? Qualquer outro material, aí esse ensaio não é adequado, porque ele não vai conseguir detectar com a maior sensibilidade, com precisão, as descontinuidades. Aí, dependendo, eu tenho que ir para o líquido penetrante ou um outro tipo de ensaio, tá? Bem, aí aqui a gente tem duas figuras e duas fotos aqui, mostrando exemplos aqui do ensaio, tá? O resultado do ensaio. Então, aqui nesse caso tem a foto, né, de uma seção de peça fundida, tá? Que tem uma trinca superficial, tá? Que aí foi detectada com ensaio de partículas magnéticas. Tá? E aqui desse outro lado a gente tem outra peça que foi realizado o ensaio também. Tá? Repara que aqui, ó, foi utilizado um pó ferromagnético com cor. Tá? Aqui é parecido com líquido penetrante, tá? A gente vai ter colorações nesse pó ferromagnético para aumentar o contraste com a superfície da peça, tá? E aí fica bem destacado onde eu tiver descontinuidade. Então, eu consigo fazer uma avaliação como eu posso dizer, mais confiável, tá? Sem dificuldades de visualizar as descontinuidades quando essas houverem, né? Quando elas existirem. Então, nesse caso aqui, a coloração vermelha, que é o mais comum, tá? Então, onde eu tinha uma trinca, as partículas ficam aglutinadas, tá? Aqui ela fica por causa da borda do furo, tá? Porque isso aqui também quebra a continuidade das linhas de fluxo, mas o importante é aqui, ó. Então, eu tinha uma trinca aqui nessa região, então, as partículas se aglutinaram aqui, tá? Então, fica bem evidente onde eu tenho, né? Nesse caso, defeito ou descontinuidade. Bem, nesse vídeo, né, a gente fica por aqui. No próximo, né, eu vou continuar explicando o ensaio de partículas magnéticas, que aí a gente vai ver as técnicas de magnetização, né? A gente vai ver que dá para a gente induzir campo com diferentes direções das linhas de fluxo e cada um vai ter uma aplicação específica, tá? E a gente também vai ver quais os equipamentos que conseguem induzir, né, as linhas de fluxo, gerar as linhas de fluxo nessa determinada direção, tá? E como a gente usa esses equipamentos, tá? Então, qualquer dúvida, né, postem lá, né, no site da nossa disciplina do Moodle, né? Depois eu vou indicar alguns vídeos lá, tá? De empresas no YouTube para vocês assistirem para ver como que é feito o ensaio, como que esses equipamentos são utilizados, tá? E também como que funciona o campo magnético, tá? Que é bacana de ver, né, acontecendo, tá, esse fenômeno, né, das linhas de fluxo e as partículas ferromagnéticas se aglutinando naquela direção, tá? Então, até a nossa próxima aula, né? Até o nosso próximo vídeo.